Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus por esta noite, por esta reunião gloriosa. E hoje eu venho aqui, né, ministrar uma palavra do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E eu quero te convidar, você que está assistindo pelo canal do YouTube, venha fazer parte deste grande movimento que o Senhor está fazendo. Venha assistir aos cultos presenciais online, aí no conforto da sua casa. Logo embaixo desse vídeo vai ter um link, você pode estar acessando para estar juntamente conosco todas as quintas-feiras. Vai ser um prazer te receber. Então, vamos meditar na palavra que hoje Deus quer transbordar sobre o nosso coração, amém? Se você está com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e abra ela em Lucas. Lucas 15, glória a Deus. Lucas 15, lá no versículo 11, o filho pródigo. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Então hoje a gente vai mergulhar nessa passagem maravilhosa que fala do filho pródigo. Glória a Deus. Se você encontrou, diga amém, diga glória a Deus. Glória a Porque Deus. aqui o filho pródigo. Um certo homem tinha dois filhos. O mais novo deles e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E aconteceu e começou a padecer as necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos para cuidar dos seus porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Porém, ninguém lhe dava nada. E quando em si, e tomando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? Eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu e pondo-lhe um anel na sua mão e alparcas nos seus pés. E trazei o bezerro cevado e matai. Então comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha sido perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo. Porém, quando veio e chegou à porta da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: Veio teu irmão, o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondeu e disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado? E ele lhe disse: Filho,
Tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e nos folgarmos, porque este teu irmão estava Glória a ti, morto sempre e atenta. reviveu, tinha se perdido e foi achado. Glória a Deus. Essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nesta noite. E ele aqui, ele está pontuando a situação de dois filhos, né? De um pai que tinha uma situação favorável, de um pai riquíssimo. Só que a gente sabe que nós só podemos receber a herança dos nossos pais terrestres quando eles falecem, né? Quando os nossos pais morrem, eles deixam alguma herança, essa herança ela passa para a gente. E aí a gente pode gastar, fazer o que você quiser. Enquanto os pais estão vivos, a gente não tem direito algum. Só que esse filho mais moço, ele foi muito abusado, né? Cá para nós nas nossas palavras. Ele pediu a herança do pai antes de ter direito. Ele foi até o seu pai e pediu a parte que lhe cabia antes do seu pai repartir, antes do seu pai lhe entregar a parte que lhe cabia. E ele pegou e foi embora. Porque para ele não estava bom. Ele estava na casa do pai, ele tinha do bom e do melhor. Mas para ele não estava bom. Para ele estava faltando alguma coisa. Esse pai era bom, esse pai era amoroso, não deixava faltar nada. E mesmo assim, esse filho que estava ali embaixo do teto do seu pai estava insatisfeito. Ele carregava uma tristeza. Até que ele não aguentou mais. Chegou e falou para o seu pai: Eu quero a metade que me cabe. Eu quero ir para longe, eu quero viver minha vida, eu quero fazer as minhas escolhas. Eu quero colocar em prática o meu livre-arbítrio. E aqui também Deus me traz a lembrança de Adão e Eva, né? Adão e Eva estavam no paraíso, não lhe faltava nada, nem a parte humana, né? E nem a parte espiritual. Porque a parte humana, Adão tinha Eva, a Eva tinha Adão, tinha os animais, tinha o conforto, tinha o alimento. E tinha a parte espiritual que tinha a presença de Deus todo o tempo, eu imagino isso. E ao virar da tarde, né, ao cair da tarde, o Senhor vinha conversar com ele. Olha que privilégio, que coisa mais linda. Você já pensou? Todo dia, às 6 horas, 18 horas, o Senhor vinha ao teu encontro e falava assim: E aí, filha, vim conversar com você. E aí, filho amado, estou aqui. Vem, se achegue, me dê um abraço, venha me contar se você está feliz, se você está triste. Imagina esse privilégio. E era isso que Deus fazia com Adão e Eva, todo dia, na virada do dia. Só que de uma hora para outra eles se sentiram o quê? Insatisfeitos. Que aí é a parte que Eva come da fruta, porque ela caiu na cilada do inimigo. Mas não podemos dizer que ela caiu, digamos assim, ela caiu porque ela, né, foi inocente. Não, porque o mal, ele não nasce de uma hora para outra. Quando o mal ele salta da nossa vida para fora, assim como o desejo desse filho de receber essa herança e ir embora, ele já foi nascendo dia após dia. Então, digamos que todos os dias Eva passava por essa árvore e ela olhava para a fruta e falava assim: Olha que fruta bonita. Olha, essa fruta tem essa árvore tem uma fruta tão bonita. As folhas dela é diferente. Então, digamos que dia após dia, o pecadinho foi crescendo, o pecadinho foi nascendo, o pecadinho foi criando raiz, foi criando força no seu coração. E aí, quando o diabo viu que ela já estava bem estruturada, né, olhando ali para aquele fruto e desejando, né, ele só veio e falou assim: Não, se você comer, você vai ser igual a ele. Então, ela caiu. Então, muitas vezes, irmão, nós somos assim, como Eva, como o filho pródigo. Estamos na casa do Senhor, sendo alimentados, sendo cuidados. Deus não nos deixa faltar nada. Ah, pastora, mas eu passei por uma crise, eu passei por isso, eu passei. Não. Ali foi um grande ensinamento que o Senhor estava
fazendo você passar, para ver o que que você ia exalar, para ver o que que você ia colocar para fora. Porque quando Eva, lá no jardim, ela tinha tudo perfeito, mas na primeira tentação, digamos assim, o que que ela colocou para fora? A dúvida. Ela falou assim: é mesmo, ele está me enganando. Ele não quer que eu seja igual a ele. Agora eu vou comer e vou ser igual a ele. Porque se ela, né, confiasse em Deus de fato, de verdade, o que que ela ia falar? Não, jamais, isso é uma mentira. Arreda-te de mim, Satanás. Sai pra lá. Mas a sementinha já estava plantada. Assim como esse filho pródigo. Você acha que o filho, em sã consciência, ele ia ter o desejo de falar assim: não, eu não quero sair de perto do meu pai. Eu não quero sair da casa do meu pai. Aqui na casa do meu pai eu acordo a hora que eu quiser. Eu como, eu durmo, tenho do bom e do melhor. E é até mesmo quando ele pede para mim acordar um pouquinho mais cedo, para mim ir no campo, para mim fazer um serviço para ele, é tudo fácil. Eu estou no que é meu, eu estou aqui pertinho de casa. Eu posso ir trabalhar e voltar rapidinho para o conforto do meu lar. Mas todo dia, né? O pensamento voava, a vontade de estar longe. Ah, meu pai tá me mandando. Ah, tá me cobrando muito. Ah, eu vou ali, depois eu volto. Porque às vezes, né, nós achamos que os mandamentos, as cobranças de Deus é muito, né? E aí a gente fala assim: ai, Deus tá cobrando demais. Eu tenho feito tanto e ele não me retribui nada, ele não me entrega nada. Agora eu quero. E aí faz como o filho mais novo, né? Chegou e pediu. E o que que esse pai fez? Tá bom, está aqui a parte ficada. Abriu mão, deixou ele embora, deixou ele viver a vida dele, deixou ele colocar o livre-arbítrio dele em prática, em ação, e ele foi. Enquanto ele tinha bens materiais, ele tinha muitos amigos, mas depois ele ficou sozinho. E aí ele não só ficou sozinho, assim ele começou o quê? Passar necessidade, a ficar com fome, a não ter onde comer, a não ter onde dormir. E aí ele começou a se lembrar da casa do seu pai. Ele olhava para a comida dos porcos e tinha desejo de comer porque ele estava com fome e ninguém lhe dava nada. Ninguém. Ninguém o ajudava. Porque o diabo faz assim. Enquanto você está firme na presença de Deus, enquanto você já está livre, liberto, cheio de vigor, ele vem te instigar. Ele vem oferecer os pratos para você. Ele vem falar para você assim: olha, lá fora, lá no mundo, lá longe é melhor. Se você for lá, vai ser mais legal. Olha, se você trocar esse valor, esse valorzinho aqui que o seu pai te ensina por este aqui, ó, vai ser mais divertido. Se você abrir mão daqui, ó, e pegar esse aqui, vai ser melhor. Porque quem está no mundo, igreja, não incomoda o diabo. Mas quem está na casa do Pai, sendo alimentado todos os dias, sendo luz, sendo sal, incomoda. E o diabo, ele quer roubar a nossa essência. Mas como é que está o meu coração? Como é que está o seu coração? Será que o nosso coração está satisfeito? Ou será que nós mesmos estamos alimentando esse desejo dia após dia? Porque, como eu te falei, o diabo ele não quer quem está caído. Ele quer derrubar quem está de pé. E a palavra de Deus diz que quem está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. E aí, o inimigo, né, ofereceu várias ideias. O jovem foi, gastou todo o seu dinheiro, depois ficou com fome. Foi cuidar de porcos e tinha desejo de comer aquela comida. Mas graças a Deus, diga glória a Deus, ele se lembrou de seu pai. E ele falou assim: eu vou voltar, eu vou voltar. E eu vou me humilhar, eu vou pedir perdão para ele. Vou pedir perdão, eu vou dizer que eu não sou digno de ser chamado seu filho. Eu vou voltar.
E ele voltou. O seu pai foi atrás dele? Não. O pai deu a parte que lhe cabia e ficou de boa, com o coração apertado, com saudade. Eu imagino aquele pai todos os dias ali na porta da sua casa, só imaginando, né? Aquele filho voltando para ele poder dar um abraço, para ele poder ficar com ele, para ele poder comemorar a volta dele. O pai ficou na dele, aguentando ali. Não foi atrás, não falou, não brigou, não questionou. E quando esse jovem, diga glória a Deus, voltou, o pai foi ao seu encontro, lhe deu um abraço, lhe deu um beijo, trocou as suas vestes, colocou um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Coisa linda, né? A Bíblia fala que Deus ele nos veste com roupas de salvação e um manto de justiça, né? E também a Bíblia vai falar que no grande dia as nossas roupas vão ser alvas como a neve. Que linda essas roupas, né? Todo mundo de branco, aquelas roupas brancas lindas, maravilhosas. E esse pai recebe esse filho com alegria. Mas aquele que ficou se entristeceu. Aquele que ficou com seu pai, trabalhando dia após dia, meio na meio. Diga glória a Deus, igreja viva. Ele se entristeceu. Ele ficou triste. E ele chegou ao seu pai e falou assim: Olha, eu nunca te abandonei. Eu tenho cumprido os teus mandamentos à risca. E você não tem me dado nada. Agora os papéis invertem, né? Outrora era o mais novo que era rebelde, que estava cobrando, que estava querendo. Agora quem estava era o filho mais velho que ficou com seu pai. Só que esse que ficou, o que eu achei interessante, é que ele não parece que não tinha tanta intimidade com seu pai. O que foi embora parece que tinha mais aproximação, parece que tinha mais intimidade, tinha mais conversa, tinha mais diálogo. Já o que ficou, ele vai perguntar para um servo o que era que estava acontecendo em sua casa. Porque se nós temos intimidade com o Pai, como eu posso ir perguntar para um servo, para outra pessoa o que está acontecendo na minha casa? Eu vou até o meu pai e falo, pai, o que é que está acontecendo? Esse que ficou, por que será que ele ficou? Será que ele ficou porque ele amava mesmo o pai? Ou será que ele estava só? Ou será que ele só gostava mesmo dos bens materiais? Será que ele gostava só da fazenda? Será que ele gostava só da casa? Ou será que ele ficou por quê? Porque não tinha um diálogo, não tinha uma conversa. Ele vai perguntar para o criado o que estava acontecendo na sua casa. O criado informa que seu irmão voltou. E a ira que estava em seu coração cresceu, aflorou. Ele vai até o seu pai e fala desaforo. Não quer saber do seu pai, vira a cara. Mas o que voltou, voltou humilde. Voltou falando, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou digno. E o que ficou, não. O que ficou, não ficou pelo pai. Ficou pelos bens materiais. Ficou porque sabia que poderia ganhar algo mais, embora a parte já fosse dele. Mas você vê, né? Porque ainda tinha algo mais nas mãos do pai. Porque ele fala assim: olha, eu fiquei todo o tempo e tu nunca me deste um cabrito para me matar e se alegrar com meus amigos. Agora, esse teu filho voltou, você faz tudo isso para ele. Então, quer dizer que ele já tinha uma parte, já tinha sido abençoado. Mas o interesse não era pela pessoa, não era pelo Deus Todo-Poderoso, é porque eu sabia, a pessoa sabia, sabe, que poderia vir algo mais, que ainda tinha algo nas mãos do Pai que poderia vir. Então aqui fica a pergunta: qual dos dois filhos nós estamos sendo?
O pródigo que vai embora, ou que fica em casa todo raivoso, que não tem intimidade com o pai, mas eu vou ficar porque eu sei que ele vai me abençoar, né? Dá até para cantar aquele corinho, né? Que Jacó segurou o anjo, né? Que canta assim: me dá a minha bênção para depois subir, né? Não sei se você já ouviu. Ou seja, eu quero o que é meu. Vou ficar aqui porque eu tenho certeza, né? E você vê que ele joga na cara do seu pai quando ele fala assim: olha, eu cumpri todos os teus mandamentos. Não estava cumprindo porque amava, porque tinha prazer em obedecer. Estava cumprindo, tipo, por uma obrigação, né? E aí, quando o Senhor me trouxe essa palavra, essa passagem, eu não entendi muito. Mas depois, né, quando Deus fala, a gente não entende no começo, depois Deus começa a trazer no nosso coração por que que é, né? É para a gente pontuar se estamos mesmo servindo com alegria ou só por interesse, se estamos interessados mesmo em Deus ou só nos bens materiais, nos bens que Ele pode nos proporcionar, se temos intimidade com Ele, se falamos com Ele, ou se precisamos de terceiro para saber o que é que está acontecendo, o que vai acontecer, ou se somos esse filho que volta arrependido dizendo: Pai, eu pequei. Pequei contra os céus e contra o Senhor. Já não sou digno. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas graças a Deus que o nosso Pai, ele é assim como esse pai desse jovem, que não olhou para as falhas, que não olhou para o pecado, nem de ambos os filhos, né? Nem do que ficou e nem do que foi. Ele falou assim: a minha alegria é ter vocês comigo e tudo que eu tenho é de vocês. Então, para selar essa palavra, nós vamos participar da nossa ceia. Eu convido a você a pegar o seu pãozinho, o seu suco, porque esse Pai aqui que está na palavra representa o nosso Deus, que não olha para as nossas falhas, que não olha para os nossos pecados, ele só quer ver o nosso coração quebrantado. Ele só quer ver nós se humilhando diante dele, falando: Pai, eu pequei, eu errei, me perdoa, eu sou falha. Eu sou falha, Senhor, me perdoa. Então, se você está aí com o seu pãozinho, o seu suco, nós vamos selar. Nós vamos selar essa palavra sobre os nossos corações. Porque se até esse momento nós estávamos porque tínhamos a certeza que seríamos recompensados, Deus vai trocar isso. Deus vai tirar esse pensamento, Deus vai tirar esse coração cheio de soberba. Se até então nós só estávamos interessados nos bens, Deus vai arrancar isso. E Ele vai colocar o prazer, Ele vai colocar o orgulho, Ele vai colocar a felicidade de nós declararmos que somos filha de um Deus todo-poderoso e que amamos obedecer a Ele de todo o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor, esses elementos que representam o teu corpo, o teu sangue, Pai. E se há em nós, meu Pai, algo que te aborrece, que quando nós tomarmos essa ceia, meu Pai, que venha ser tirado, que nós venhamos ser lavados, que nós venhamos ser purificados, Senhor. Que quando nós comermos a tua carne, Senhor, nós vamos ser restaurados. E que nós venhamos te servir com todo o nosso coração, com toda alegria, meu Pai. Não porque estamos interessados em algo ou em alguma coisa que o Senhor pode nos dar, nos abençoar, não, mas pelo prazer de dizer: Senhor, como eu amo te obedecer. Consagra, Senhor, esse pedacinho de pão, que não seja mais um pedaço de pão, mas que seja o teu corpo. E que quando nós comermos, nós vamos receber força, vida, saúde, libertação. Nós vamos receber um novo pensamento, um novo coração. Pode comer em nome de Jesus com seus olhos fechados, crendo que você está comendo um pedacinho do corpo de Cristo que te fortalece agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus,
Da mesma forma, Senhor, consagra esse suco agora. Consagra essa água, Senhor. Que não seja uma água nem um suco, mas que seja o teu sangue que nos limpa, que nos torna alvos como a neve. Senhor, que quando nós bebemos, que nós vamos ser purificados. E através dessa ação, meu Pai, o nosso nome bem está escrito no livro da vida. E que jamais ele venha ser apagado de lá. Em nome de Jesus. Se você está com o seu cálice aí, pode tomar em nome de Jesus. Então, essa foi a nossa palavra. Glorifique a Deus. Eu digo obrigado, Jesus, pela palavra. Obrigado por esse momento. Obrigado pela ceia. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo. Essa foi a nossa quinta-feira. Eu te agradeço pela sua presença aqui. Eu te agradeço por você estar aí assistindo. E eu te espero na próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. Fique na Shalom do Eterno, em nome de Jesus.